Boa noite, pessoal. Como vão todos? Tudo bem aí? Mais uma semaninha para a gente colocar em pauta um tema bem legal que é sobre os OKRs. À medida que forem entrando aí, pessoal, vai me dando, por gentileza, um ok para me dizer se o som tá legal, se estão me ouvindo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para melhorar. Deixa eu colocar. Boa noite. À medida que forem entrando, me fale aí, ó, se tá legal, se estão conseguindo escutar, tá bem? Como eu falei, mais uma semaninha junto e como o Luiz ainda continua ministrando as aulas na pós, eu continuo tocando o barquinho aqui, tá? Então, a gente, saindo um pouquinho do tema de finanças, a gente vai falar hoje sobre OKRs. Não menos importante que finanças, né? Não menos importante. Mas é um tema que, ao meu ver, tá? Ainda são poucas empresas que atuam, que usam e que se beneficiam do método, né? Que é um método ágil e que precisa inicialmente, né, de uma mudança de cultura primeiro da organização. Porque a gente vê que algumas ainda estão presas, estão arraigadas naqueles métodos ainda onde se pensa e se planeja de forma bastante longa. E quando se fala em trabalhar de forma ágil, não é só sobre, né, entregar mais rápido, né, o que tem que entregar, mas é gerar mais valor mais rápido, é fazer mais com menos. É isso que a gente entende como agilidade. Deixa eu só ver aqui se a gente já está nas plataformas. Deixa eu conferir. E me digam aí, por favor, tá? Se ainda não recebi alguma mensagem, se estão conseguindo me ouvir, tá? Ainda são 8h03. Deixa eu colocar aqui. Ainda são 8h03. E já tá aqui, acabei de ver. Juliano! Ó, eu tô achando que você tá com saudade do Luiz, Juliano. Você tá falando aqui, boa noite, Luiz, mas quem tá aqui é o Alex. Eu tinha dito aí que o Luiz ainda tá ministrando a aula da pós ainda. Magali, boa noite. Como vão, pessoal? E obrigado pela presença. Juliano, Magali, me fala aí, por favor. O Juliano falou que é a mesma coisa, né? Rapaz, o Luiz vai ficar numa satisfação se ele ver esse vídeo. Me fala aí, pessoal, se o som tá legal. Eu estava mencionando sobre o tema que a gente vai conversar hoje. E, de fato, eu não sei se vocês já estavam online, tá? Mas eu estava dizendo, eu estava me referindo ao OKR. A Magali falando que tá legal o som. E que ainda a gente vê ainda poucas empresas implementando, né? Ainda é pouco difundido aqui. Não são todas as empresas que conhecem, não são todos os gestores que implementam. E a gente já tem implementado em alguns clientes, sabe? Mas, como eu disse anteriormente, perpassa por uma mudança de cultura, porque não são todas as empresas que estão preparadas para adotar métodos ágeis, não são todas as empresas
que ainda conseguiram, e não é fácil, né, mudar esse modelo mental. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Então hoje, Juliano, e para quem gosta dos simuladores, hoje não tem. Mas eu não sei se vocês têm. A gente vai compartilhar com vocês um e-book sobre OKR, que é bastante legal. Então, eu posso começar mostrando um pouquinho. Tá bem completinho esse e-book nosso, sabe? Que dá para vocês tirarem bastante proveito, dá para aprender bastante, dá para entender bastante e começar já a trabalhar em cima dele, tá bom? Juliana Constâncio. Boa noite, Juliana, como vai? Então, pessoal, enquanto hoje eu estava mencionando que não tem simulador, a gente preparamos um mapa mental, onde a gente pega os principais pontos do OKR e vou compartilhar também com vocês um e-book, tá legal? Então, como eu fiz ele bem curtinho, consolidei bastante as informações no mapa mental. Na minha percepção, eu coloquei os temas que eu achei mais importante, tá bem? Mas posso ter deixado de passar algum. Eu que achei, eu separei. Como é que vocês querem, pessoal? Vocês querem que eu passe um pouquinho só para vocês verem o que é o e-book? Porque depois eu vou compartilhar e depois eu entro no mapa, pode ser? Magali, como é que tá, Magali? Tudo bem com vocês? Ótimo, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui só um pouquinho do e-book para vocês verem que o que eu vou falar é somente uma fração do que tem no e-book, tá bem? Então, mesmo vocês que estão assistindo a live, como sempre, a gente vai compartilhar o material, mas se deem a oportunidade de ler o e-book, sabe? Porque assim, eu não vou conseguir passar por todas as partes, tá bom? E eu, como disse, eu que julguei colocar as partes que eu subentendo serem importantes. Mas é legal vocês darem uma boa lida, sabe? Uma boa lida, tá completinho. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui o e-book e passar em cada etapa, bem rapidinho, tá? Só para vocês verem ponto a ponto do que a gente trata. E depois eu vou lá para o mapa mental, que a gente vai falando sobre os tópicos dos OKRs e um pouquinho da nossa experiência a respeito de onde a gente já implementou, resultados que a gente alcança, das diferenças entre o modelo tradicional e o OKR, as dificuldades, onde a gente errou, tá bom? Vamos compartilhar o que a gente tem de experiência, tá? Então, como sempre, eu vou compartilhar aqui e depois, como eu não tenho duas telas, eu vou deixar de ver vocês aqui, tá? Então, depois eu volto e vocês vão me dizendo. Se tiver alguma perguntinha, tá aqui, ó. Estou compartilhando já com vocês o nosso e-book, que o nome dele aqui é Gestão por OKRs, tá bom? Então, chegou aí para vocês? Me dê aí um feedback, só para eu saber se vocês conseguem ver, tá? Eu acredito que ele vai ficar um pouquinho pequeno aí na tela, e depois eu compartilhando com vocês, podem me pedir por e-mail, podem me pedir pelo WhatsApp, podem... Tá ok, né, Nadir? Tá ok. Legal, Juliano. Podem me pedir da forma que vocês quiserem, tá bem? Vamos lá, então, ó. Deixa eu ir lá para a guia. O que eu acho legal, cara? O que a gente, quando a gente preparou esse e-book, a gente entendeu os principais pontos que a gente deveria falar sobre a metodologia e que, de verdade, ela é a mais utilizada pelas empresas do Vale do Silício. Então, são para as empresas
que realmente cresceram. Então a gente fala aqui um pouquinho da introdução, da onde que ele se originou, quem foram os precursores, por qual empresa começou e depois aonde que ele foi mais difundido, tá legal? A gente fala aqui um pouquinho, ó, do método, que foi aqui, ó, o John Dewey que deu notoriedade para o OKR através da Google, porque ele trabalhou um tempo na Intel, tá bem? Então ele aprendeu isso lá e depois levou. Aqui a gente entra falando o que são os OKRs, como é que ele é dividido, tá bom? Ele é dividido por duas frentes, que é pelos objetivos e pelos resultados chaves. A gente vem falando considerações ao aplicar o OKR, o que é importante refletir, o que ele deve conter, tá legal? Por que utilizar o OKR, o que muda na cultura, na transparência dos resultados, no alinhamento estratégico, na percepção de propósito, muito quando eu falo do OKR, porque como são ciclos curtos, trimestrais, eu acho bem legal, porque você traz um sentimento de progresso, de agilidade, isso motiva, isso tende a engajar mais os colaboradores, trazendo uma cultura de foco em resultado, transparência, uma excelente comunicação, porque diferente dos modelos tradicionais, há um envolvimento da parte operacional e estratégica. Disse, como é ágil, tem planejamentos dinâmicos, um alinhamento estratégico dinâmico, ágil e estratégico, enfim. Aqui a gente tentou trazer pontos cruciais, e o grande ponto que mais o pessoal chama a atenção é o que diferencia da gestão tradicional da gestão por OKR, o que tem de tão diferente, né? Que o grande ponto para mim é a questão de ciclos curtos, onde não se tem aqueles planejamentos tão longos e que o sentimento de resultado rápido, ele é muito maior. Como é que ele se aplica, onde que traz maiores benefícios e por aí vai. Aí aqui fala, como eu falei, de ciclos curtos, o desdobramento de cada um dos OKRs. Aí fala aqui, ó, da correlação de causa e efeito entre o mapeamento dos OKRs da parte estratégica, a tática, a operacional e os planos de ação. Enfim, pessoal, então aqui a gente tem aqui, ó, de forma bem legal, ó, um e-book bem completo. Essa aqui é a parte também que eu gosto muito, dos erros, né? E a gente comenta muito essa parte de onde a gente cometeu maiores erros, aonde que se deve prestar atenção. Tá todos aqui, ó. Passa bem rapidinho, só para vocês verem, que depois a gente vai compartilhar, tá bom? Como é que faz o acompanhamento pela empresa? Vocês vão ver que tem diversas formas de serem avaliados, tá bom? Você vai ver como é que o Google ele avalia, como que a Intel avalia, por aí vai, pessoal. Não quero passar pro mapa mental, para a gente entrar por ali, tá? Aqui eu estou falando das avaliações, olhem para vocês verem como que pode ser avaliado de uma forma, pode ser avaliado de outra, e cada um vai tirando as conclusões nesse, tá bom? Para quando for implementar em algum cliente, para quando for implementar nas empresas que vocês trabalham, para acharem assim, o ponto, tá bom? De como que vocês conseguem trazer mais resultados, tá legal? Vou interromper aqui o compartilhamento e vou entrar aqui com o mapa, tá? Vou deixar aqui, pessoal, meu telefone, 31 8851. Quem quiser me pedir o e-book. Boa noite, Rodrigo. Como é que tá aí, meu? Pelo meu WhatsApp, pode pedir, tá legal? Vou deixar meu e-mail, alex.costa@c2w. Aí, ó. Depois a gente compartilha o e-book logo depois do nosso bate-papo. Tá bom? Não sei se você chegou aí agora, hein, Rodrigo? Mas eu tava só passando, tá? Bem rapidinho.
O Luiz Antônio aqui tá me falando que ficou mudo. Dá uma olhadinha aí, pessoal, se realmente tá sem... Vê aí realmente se tá mudo, pessoal, para mim. Me diz aqui, ou se é só pro Luiz. O Luiz, ó, o Rodrigo acabou de colocar aqui que tem áudio. Deve ter sido algum pepino aí no seu microfone, ou algo parecido, hein? Vou dar um tempinho para ver se o Luiz... A Magali também falou que tá ok aqui. Legal, pessoal. Luiz, deve ser aí mesmo, cara. Deve ser que deve ter dado algum probleminha aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou passar agora pelo mapa mental, onde eu mencionei que a gente separei alguns pontos específicos, pontos que a gente julga que são cruciais para vocês se atentarem, tá? Na implementação. E fiquem à vontade para perguntar. Novamente, eu vou voltar lá para o mapa e eu deixo de ver aqui o que vocês estão colocando, mas depois eu volto para a gente poder discutir, para vocês fazerem as considerações que vocês acharem importantes, para a gente conversar, tá bem? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Guia Chrome. Ótimo. Tá aqui, ó. Opa, já estava até com ela abertinha. É isso, pessoal. O que a gente vê? A gente vai passar aqui, ó, a como alcançar resultados através do OKR. Bem rapidinho, falar da história, falar um pouquinho aqui de planejamento e execução, porque por mais que a gente planeje, a execução é bem diferente, né? Quando você parte para a prática, a história é outra. Então, isso não quer dizer que a gente não precise planejar, né? Aqui a gente vai falar o que são os OKRs, qual que é a sua importância, os ganhos, né, que os OKRs podem trazer e os principais erros que a gente deve cometer e que a gente fica tendencioso, né, quando a gente está montando, né. Acabei tirando o compartilhamento, né. Deixa eu voltar aqui rapidinho, era para eu ter clicado aqui. Então, pessoal, qual que é aqui, ó, a história do OKR? Qual que é? A metodologia, ela foi inicialmente usada na Intel e ela era conhecida lá pelo nome de IMBO, Intel Managed by Objectives. Era o nome que foi dado porque eles usavam diretamente lá na Intel. Depois não era realmente difundido. E depois o método ganhou essa notoriedade que tem pela Google, tá bom? Onde foi nomeado como OKR. Hoje, que é conhecido por nós, né, como objetivos e resultados-chave, tá bom? E de verdade, se você pegar na literatura, a gente vai ver que as grandes empresas, boa parte delas, sempre mencionam que usam o OKR, tá bom? Por quê? Porque elas viram que por mais que o tradicional ajude também, né? Esse modelo que hoje ainda é muito difundido, mas não ágil, entendeu? E vejam aí, ó, se você pegar na literatura, você vai ver que as maiores empresas do mundo, a Amazon, a Bosch, a IBM e por aí vai, todas usam o OKR. Todas usam. E não é por menos que obtém grandes resultados. Ah, Alex, mas é só por causa do OKR? Claro que não. Depende de um conjunto. Depende de um conjunto de boas escolhas, depende de um conjunto de ter uma estratégia bem definida, depende de um conjunto de execução. Mas parte da estratégia da execução, ela é montada aqui, ó, através do OKR.
ela é montada por aqui. E vou dizer, cara, na experiência que a gente tem, boa parte do jogo ele é ganho à medida que a gente planeja e consegue ao máximo aproximar a execução do planejamento. Então, é aí onde se tem a disciplina, é que a gente mais vê que as empresas se prosperam. Hoje eu estava numa empresa, estava com um dos nossos consultores, e ele me fez uma pergunta, falando, Alex, onde é que está o ponto, cara? Que sim, mesmo as empresas não tendo a melhor estratégia, mesmo elas não tendo um melhor posicionamento, qual que seria aquele ponto que você, na minha visão, me perguntando, que as empresas se destacam? E eu mencionei que foi a questão da disciplina, da consistência. Porque, assim, ao meu ver, a principal dificuldade do capital intelectual das pessoas, né, é ter a disciplina, é fazer o básico de forma consistente. Então, quando eu coloco aqui, ó, planejamento versus execução, é para lembrar que nem todo planejamento resiste 100% ao campo de batalha. A gente sabe que parte do que a gente planeja, mesmo sendo feito um planejamento bem consistente, um bom planejamento, 100% dele não resiste à execução, não resiste ao campo de batalha. Ora porque a gente planeja mal, ora porque a gente não tem a disciplina de planejar, e pelo fato da gente não ter a disciplina, a gente não tem a experiência de dimensionar um plano realizável, a gente erra. Mas se tem a disciplina de fazer planos, avaliar o que deu certo e o que deu errado, e corrigir, a gente vai aprendendo a planejar. E digo, a consistência é que leva eu ia falar a perfeição, mas não a perfeição, né? Ao bom resultado. É a consistência. Francisco está aí. Francisco é um grande amigo nosso da Integrar Soluções Corporativas, uma empresa de consultoria. Trabalhamos junto também, né? Valeu, Chico, pela presença, cara. Então, pessoal, a gente sabe que a execução, que um bom planejamento, ele é um grande diferencial para a gente ter bons resultados, né? Mas, na verdade, o que são os OKRs e qual que é a sua... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Qual que é a sua importância, tá bom? Os OKRs nada mais são do que o desdobramento dos objetivos, tá bom? Esses objetivos estratégicos, mas difere bastante quando a gente pensa para os objetivos estratégicos tradicionais, que a gente tinha objetivos de longuíssimos prazos. Hoje a gente vê que não dá para a gente ter aqueles planejamentos tão longos, porque a gente hoje a incerteza é muito grande. Então, a gente costuma falar, eu costumo até sugerir o livro do Leffler sobre estratégia, que para a gente é fantástico. Fantástico. Estou tentando aqui lembrar o nome, eu esqueci o nome dele, mas depois eu passo para vocês. É Como Vencer, é algo do tipo, tá bom? Jogar para vencer, é fantástico, jogar para vencer. E então, como a gente, um dos pontos que eu acho muito legal da questão do OKR são os sprints de curto prazo, de trimestrais, porque ali você consegue ver, como é que se diz, o ganho rápido, ali você consegue motivar o time. E quando eu falo aqui, ó, dos OKRs, do desdobramento, o grande ponto também que eu acho muito legal é a questão da comunicação, do alinhamento da empresa. Os OKRs, eles são divididos aqui, ó, em 2 pontos. Os objetivos, tá bom? Esses objetivos são sempre qualitativos, não tem nada quantitativo aqui nos objetivos. Exemplo, emagrecer, objetivo para emagrecer, objetivo para melhorar a saúde, tá bom? Depois eu vou vir com alguns exemplos legais para a gente conversar. E é aqui, ó,
no resultado-chave, tá bom? É que a gente menciona a questão quantitativa e a questão do prazo, tá bom? E ponto crucial, sempre os OKRs são definidos por duas frentes: os objetivos e os resultados chaves, tá bom? Não podem de jeito nenhum esquecer disso aqui, ó, porque senão ele perde a sua... tá legal? E sim, o grande ponto, os grandes ganhos que eu acredito que eu mais me identifico com a questão dos OKRs, tá aqui, ó, onde a gente vai ver esses benefícios como uma ferramenta de gestão, a mudança de uma cultura tradicional para uma cultura de OKR, que a gente sai de um modelo mental de longo prazo para um modelo mental de curto prazo. Aqui a gente vai trazer uma ideia de alguns objetivos, onde a gente fala na ordem qualitativa, para depois a gente dimensionar os resultados chaves e as características que o OKR deve ter, tá bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente poder... Tá? Fica muito, pessoal, subjetivo falar assim do OKR. Por isso que logo no inicinho eu mencionei para vocês que a gente vai divulgar o e-book para vocês poderem ler e aprofundar e tirar as conclusões de vocês em cada um dos pontos que a gente está passando, tá legal? Então, quando eu menciono os benefícios dos OKRs como ferramenta de gestão, o que eu estou querendo mostrar? O que eu estou querendo trazer para vocês? Primeiro ponto, foco e priorização. Quando a gente fala que a gente vai estabelecer os objetivos da organização e que esses objetivos não serão somente top-down, a gente está falando de nivelar a estratégia da empresa para a organização inteira, da integração de todo mundo, fazer com que todos caminhem foco para o mesmo caminho e priorização. Todos saibam o que é e o que não é importante para a organização. Com isso, a gente tem, de fato, uma equipe, quando se tem OKRs estratégicos e alinhados com uma estratégia e o que é prioridade para a empresa, você tem isso aqui, ó, o alinhamento de todo o time para um único ponto. O que a gente mais vê são empresas cujo a liderança não está alinhada com o principal foco da organização. E você vê decisões tomadas por uma gerência, por uma diretoria, por algum departamento que não tem coesão com o que está delineado pela presidência, pelo CEO ou pela diretoria executiva. Outro ponto importante é a comunicação. E aqui eu trago um fato também de uma outra empresa que a gente estava, tá? Onde a gente viu a importância de como fazer uma comunicação. Porque dependendo de como e para quem você faz, como é que isso chega lá na frente? De fato, a gente, semana passada, eu tive uma grande lição e falei, cara, como que a comunicação é importante? Porque eu participei até da reunião onde foi comunicado um ponto, foi chamado, não o líder da área, foi chamado, que seja o supervisor, tá? Não foi chamado o gerente. E esse gerente era uma pessoa bastante... Ele não tem, por princípio, criar silos, e a gente podia conversar facilmente com toda a equipe dele, que não tinha problema nenhum. E como a gente passou para a equipe, ele mesmo cuidou de comunicar para a operação. Então,
depois que a gente viu como que isso chegou na operação e o grande impacto que isso trouxe. Então, de verdade, eu não via a grande importância de se comunicar, entendeu? Porque, assim, o grande feito, a gente fala o que você quer, o que você entendeu, mas a gente não pergunta o que não entendeu, né? É para fazer isso. A gente geralmente fala, ó, faça isso, entregue isso, mas a gente não fala o que não fazer, entendeu? E a gente precisa cuidar dessa comunicação, entendeu? Óbvio que eu não estou falando para a gente cuidar para que tudo tenha que ser do nosso jeito, não é isso? O que eu estou falando é que a comunicação ela tem que fluir, mas o que eu estou falando é da forma que se comunica. E tem um ponto que um dos líderes falou, cara, do aprendizado que a gente teve. Grande Nilson, como é que tá aí, amigo? É perguntar, agora me diz, dessa nossa conversa, do que eu te expliquei, cara, o que você entendeu? Quantos de vocês, é uma pergunta para mim também, porque eu não fazia, e agora eu estou vendo a importância de se fazer isso, né? Quando a gente comunica, a gente quer passar uma ideia, a gente quer passar uma instrução. A gente pergunta, agora me fala o que você entendeu. E de verdade, muitas das vezes o que a gente comunica, o que você quer passar, a outra pessoa compreende. Não é aquilo que de fato você entendeu, passou. Então, pensem de fato e passem a perguntar, acho eu importante, e aí fica para cada um entender, se é importante perguntar. Agora me diz, o que você entendeu sobre o que eu falei? Para a gente ter certeza se de fato foi ou não compreendido aquilo que você queria passar. E outro ponto é a cultura de resultado. Quando a gente coloca um objetivo e a gente coloca ali o resultado-chave, é justamente para a gente ter o resultado que a gente quer chegar. É a cultura para mostrar a cada um do que é importante entregar. E à medida que as pessoas conseguem entregar, à medida que as pessoas estão engajadas, alinhadas e a comunicação flui, é óbvio que você tem um grau maior de motivação. É óbvio que você não tem ruído. É óbvio que a gente acaba tendo um time mais coeso. Então, quando a gente fala como uma ferramenta de gestão em que a gente usa o OKR, onde você estabelece os objetivos e através desses objetivos você coloca os resultados chaves que esses objetivos precisam entregar, você amarra bem o foco e o que é prioridade. Erro tem se a gente não colocar o objetivo certo. Mas com treino, com experiência e sabendo o que a gente precisa entregar para cada organização, para cada segmento, a gente vai habituando. E vocês lendo o e-book, vocês vão ver que é preciso mais de um ciclo, tá bom? Para se aprender e entregar, como é que se diz? O que a gente precisa, tá bom? Vamos lá para a mudança, né? De uma cultura tradicional, uma cultura por OKR. Né? O grande foco, tá bom? O grande sai da rotina, das ações do dia a dia. E ele passa a ter um foco nos resultados prioridade. Quando a gente fala dos resultados-chave que estão ligados a um objetivo, a gente está pensando aqui, ó, no que é o resultado e no que é prioridade para ser entregue. Então a gente sai de uma cultura tradicional, onde se pensa de forma a planejar de forma bem longa, nas ações e na rotina, para um foco no resultado e no que é prioridade. Quanto ao planejamento, eu havia mencionado antes, sai de um plano top-down, onde os diretores, onde o CEO, que seja, desce com aquela estratégia e aquele desdobramento, seja lá pelo BSC, pelo Balance Scorecard, seja pelo GPD, aquela gestão pelas diretrizes,
sai descendo aquilo e sai varrendo. Para quê? Sai do top-down, também do top-down, mas o bottom-up, onde passa a ter o colaborador traçando em conjunto a estratégia, mencionando os objetivos e, além dos objetivos, os resultados-chave. No meu modo de pensar, no que eu vejo, há uma perda muito grande quando a gente acredita que as diretrizes partindo lá de cima e descendo, uma que não há, ao meu ver, uma coesão, né? Não há um sentimento de pertencimento. Aquilo não foi criado junto. Lembrando que é o conjunto entre as diretrizes de que os diretores, o CEO, têm em mente, que deve direcionar a empresa, mas também com que o time que está na ponta precisa ser ouvido, porque como eles estão na execução, sabem muito e precisam ser ouvidos, tá bom? E em cima disso, se essa estratégia ela é elaborada não só top-down, mas também de forma bottom-up, que parte dos colaboradores para cima, há uma grande integração. Entendeu? Há uma grande integração onde, além de ter objetivos de conhecimento da área, objetivos transparentes. Por que eu digo transparentes? Porque há o conhecimento dos objetivos estratégicos e, além dos estratégicos, objetivos operacionais também, onde ele é construído em conjunto com toda a equipe. E uma vez que se constrói a estratégia de cima para baixo e de baixo para cima, todos sabem como há uma correlação de causa e efeito com o direcionamento do foco. Entendeu? Então, isso há um ganho muito grande e uma coesão entre o que é planejamento de longo prazo, porque boa parte do que se fazia dos planejamentos e das diretrizes de cima para baixo, que eram praticamente de longo prazo, para planejamentos de curtos e ágeis. Por quê? Porque o grande ponto do OKR são ciclos curtos de medições trimestrais para poder, que é para você tangibilizar o resultado a curto prazo. Outro, para você motivar o time e saber, cara, estamos no caminho certo. Quando eu falei isso, eu não quero dizer que os resultados só são avaliados trimestralmente, não, tá? Eu quero dizer que o ciclo se encerra trimestralmente, mas eles são e devem ser acompanhados diariamente, tá bom? Tem que ser acompanhado diariamente, tá legal? E aí vem os objetivos, deixa eu fechar aqui, ó, para ficar melhor para a gente ir visualizando. Deixa eu fechar. E aí vem, de fato, os objetivos e os resultados-chave, onde eu coloquei para vocês que eles são divididos em dois, que eles são divididos aqui em objetivos e em resultados chaves. E vamos partir para um exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Para um exemplo, para vocês entenderem, tá? Me fale aí, pessoal, se está ficando muito subjetivo, se está dando pelo menos para ter uma percepção, porque eu peguei alguns pontos que eu acreditei ser relevantes, tá legal? Mas eu acredito que se vocês pegando o e-book, dando uma boa lida, vocês vão ter uma real noção do que eu estou falando para vocês, tá legal? Então, aqui, vamos pegar exemplos de OKRs, onde eu vou colocar exemplos de objetivo, tá bom? Qual que é esse
o objetivo. O que é esse objetivo? É o resultado de negócio que a gente precisa e quer atingir, tá bom? E como eu falei, ele deve ser escrito de forma qualitativa. Aqui a gente não deve dimensionar e mensurar nada que tange de forma quantitativa, tá bom? Então, um exemplo aqui de objetivo, tá bom? Qual que é o objetivo? Aumentar a margem de contribuição, tá bom? Nos canais de autosserviço, atacado e varejo. Então, o pessoal está pensando, lá vai o Alex trazer coisa comercial, né? Outro exemplo, qualitativo, tá? É objetivo, tá? É o resultado do negócio que precisa ser atingido. Eu tentei equilibrar, tá? Otimizar o nível de estoque para reduzir a necessidade de capital de giro e, ao mesmo tempo, evitar rupturas. Então, trouxe aqui, ó, 2 objetivos onde, possivelmente, tá bom? Devem ser estratégicos, devem envolver a parte operacional e precisa ser importante para a organização. Tá bem? São objetivos que precisam ser relevantes, tá? Então é aumentar a margem de contribuição e otimizar o nível de estoque para diminuir a necessidade de capital de giro sem que tenha rupturas. Tá bem? Vou diminuir um pouquinho. Agora, frente a esses objetivos, vão partir para os resultados-chave. O que seria de resultado-chave para esse? O que seria de resultado-chave para esse? O que são esses resultados-chave? Nada mais é do que são as metas que a gente conhece como tradicional, que a gente subentende aqui como SMART, que é do acrônimo, né? Do S aqui, de específico, de mensurável, tem que ser alcançável, relevante e temporal. Tá bom? São, de fato, indicadores. E esses indicadores precisam provar que o objetivo foi alcançado. Então, ele precisa ser quantificado. No objetivo, a gente somente tem a ordem qualitativa. Nos resultados chaves, eu preciso de evidências, são as metas, tá bom? São os indicadores, que se alcançado esses indicadores, a gente vai alcançar os objetivos. E para cada objetivo, tá bom? Para cada um desses objetivos, a gente, e a própria metodologia, instrui que a gente pode colocar não muitos resultados-chave, tá bom? Então, o resultado-chave para aumentar a margem de contribuição nos canais, sendo eles autosserviço, atacado e varejo, aí já seriam as metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, tá bom? E com tempo. Então, o resultado seria, chave, tá? Alcançar a margem de X% no autosserviço, X% no atacado e X% no varejo, até taranã, taranã, taranã. E qual seria o resultado-chave para otimizar o nível de estoque, para reduzir a necessidade de capital de giro e evitar, e não podendo ter ruptura? É reduzir a cobertura do estoque de X para Y, até taranã, taranã, taranã. E como eu falei, cada objetivo, esse aqui é o objetivo 1, esse aqui é o objetivo 2, esse daqui é o resultado chave 1, o resultado chave 2, se for necessário, a gente pode até ter 3, 2, ou que seja um resultado-chave para medir isso daqui, ó. Tá bom? Eu poderia colocar aqui alcançar a margem de contribuição de, tô chutando, tá? De X%. Ok. Resultado-chave 1. Resultado-chave 2, alcançar a margem de contribuição de X% em cada canal. X no autosserviço, X no atacado e X no varejo. Tá bom? O mesmo ponto aqui, ó, otimizar o nível de estoque para reduzir a necessidade de capital de giro. Como eu coloquei aqui o resultado-chave, é reduzir a cobertura de estoque de X para Y. Mas eu poderia colocar muito bem de reduzir a cobertura de estoque de produto acabado em X%,
Esse é um resultado de chave 1. Poderia colocar reduzir a cobertura de estoque de matéria-prima de X para Y, tá bom? Poderia colocar reduzir a cobertura de estoque, que seja por segmentos de bebida, alimento e por aí vai. E aí vai do quanto é necessário ter resultados chaves necessários para que eu alcance o objetivo. Então, para cada objetivo, eu posso ter 1, 2 ou 3 resultados-chave. E tem um ponto que eu acho muito legal, que é para a gente saber e evidenciar, tá bom? Que é uma declaração simples. Deixa eu ver se vai dar para, se vocês estão vendo aí, ó. Legal. Aqui para mim tá parecendo que tá dando para ver, tá bom? Que é o seguinte, ó. Para a gente se perguntar, é uma declaração que, se ela for feita, a gente subentende que o objetivo e os resultados-chave estão certinhos, tá bom? E essa declaração é assim, ó, vamos, aí a gente coloca o objetivo, tá? Vamos, tá vendo aqui o objetivo? Ó? Vamos aumentar a margem de contribuição nos canais de autosserviço, atacado e varejo, e saberemos que fomos bem-sucedidos se conseguimos. Aí tem o resultado-chave. Alcançar a margem de X% no serviço, alcançar a margem de X% no atacado e alcançar a margem de X% no varejo. Tá bom? Vamos trazer um exemplo fácil aqui, ó, pra vocês verem se fica mais compreensível, tá? Uma declaração de um objetivo e os resultados chaves, tá bom? Ó, vamos melhorar a nossa saúde, é o meu objetivo, tá bom? Tá aqui, ó, vamos, o objetivo, melhorar a nossa saúde, e saberemos que fomos bem-sucedidos se, aí vem os resultados-chave. Se conseguimos reduzir o colesterol de X para Y, reduzir o peso de X para Y e estabilizar a pressão de X para isso. Vejo que em alguns casos, eu posso alcançar o resultado-chave do colesterol, reduzir o colesterol de X para Y. Mas pode ser que eu não consiga reduzir o peso de X para Y. E pode ser que eu consiga estabilizar a pressão. Então, vejam que há uma composição dos resultados chaves para o alcance do objetivo. E essa composição, essa avaliação, no e-book, existe algumas sugestões de como que isso pode ser medido, de como que foi feito na Intel, como que foi feito no Google, tá bom? Só para nortear e a gente não ficar perdido. E, de fato, o que a gente mais precisa fazer é sentir e adequar para a empresa que a gente está atuando, seja com consultoria, seja na empresa que a gente trabalha, entendeu? Eu costumo dizer que não há receitinha de bolo. Não há. O que precisa ser feito e o que há é a gente entender e estar atento se o que está sendo implementado, se está sendo assimilado, se está gerando aprendizado e se está gerando resultado. E quando eu penso e falo se está gerando aprendizado, é que não vai ser no primeiro ciclo que vocês irão levar clareza para todo mundo, entendeu? Então, há um período de aprendizado. Há uma quebra do modelo mental, do tradicional, para o modelo mental do agilismo, entendeu? Dos ciclos menores, da comunicação permear toda a organização, do sentimento de pertencimento do time como responsável pela construção do objetivo da organização, que não depende só da direção, que não depende só da execução, que não depende de um bom planejamento somente. Há uma junção e um equilíbrio entre toda a corporação e há um equilíbrio entre a execução e o planejamento e um equilíbrio de tudo que está sendo executado, entendeu? E o aprendizado
Não adianta achar que vai ser da noite para o dia, porque não vai ser. Não vai ser. E no próprio e-book fala que precisa de pelo menos uns 3 ciclos, tá bom? Onde se redesenha os objetivos, onde se implementa esses objetivos, onde se traduz esses objetivos em ações, onde se mede os resultados-chave, porque muitas vezes, quando você planeja, você fala, pô, vai ser esses resultados-chave. E na hora que você vai fazer o fechamento, você fala, poxa, faltou o resultado-chave, ou esses resultados-chave não foram capazes de medir o objetivo. O objetivo é importante, mas esses resultados-chave não foram bem compostos, não estão sinérgicos. E aí vai gerando aprendizado, vai gerando conversas e por aí vai. Tá bom? Enfim, pessoal, deixa eu ir fechando aqui, ó, para ficar mais fácil a questão da visualização. Tá? E quais são as características, tá, que os OKRs precisam, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, devem ter, tá? Quando a gente estiver criando esses objetivos, a gente precisa pensar se eles realmente são inspiradores, se eles inspiram e motivam a equipe a buscar melhores resultados. A gente precisa entender se eles comunicam e, de fato, mostram o caminho, tá bom? Se realmente eles traduzem a estratégia da organização, tá bom? Se eles são abrangentes à estratégia da empresa, se ele pega parte do que a gente precisa entregar. Não pode ser, quando eu falo, esses objetivos, os resultados-chave, eles não podem ser, como é que se diz? Não, digo fracos, entendeu? Eles têm que tirar a equipe da zona de conforto. Eles têm que ser desconcertantes. Tem que trazer um frio na barriga, ele tem que dar um medo. Mas ele precisa ser alcançável. E ele precisa gerar valor para o tripé da empresa, para o cliente e para o colaborador. Não dá para criar valor somente para a empresa. Não dá para criar valor somente para o colaborador. Não dá para criar valor somente para o cliente. Hoje a gente precisa muito de um equilíbrio disso tudo. Para quê? Para trazer harmonia até para a própria empresa e para ter um conjunto onde a empresa pense em entregar valor para a própria empresa, para ela ter bons resultados, reinvestir para a própria empresa, investir na sociedade também, gerar valor para o cliente, gerar valor para o colaborador e para todos os envolvidos, na é verdade? Não dá para pensar somente internamente. Tá legal? E, para a gente já ir fechando, quais são os principais erros que a gente salienta e que deve ser pensados e realmente a gente ficar atento na hora de se trabalhar formatando os OKRs. Tá? Geralmente, a gente tem vários objetivos para colocar. E é muito difícil a gente elencar aqueles que são mais prioritários. Mas o principal ponto é o seguinte: trabalhar com muitos e, ao mesmo tempo, ainda mais para quem está começando, é crucial, tá bom? Então, trabalhem com pouquíssimos. Escolham poucos. O mínimo e necessário, tá bem? Até porque você vai estar implementando uma nova metodologia. Então, trabalhe com poucos para, ao máximo, tentar trazer assertividade, um aprendizado rápido, e depois vai aumentando o número. Vai aumentando o número. Então, trabalhar com muitos de fato, promover um retardo, um avanço da metodologia. Começa com pouco. Tá? E quando a gente fala
do resultado-chave, coloquem os objetivos que são realmente desafiadores, mas que são alcançáveis. Entendeu? Tenham a disciplina de monitorar, de terem reuniões constantes, reuniões diárias, discussões de forma sistêmica frente aos objetivos e frente aos resultados chaves. Não deixem para ter discussões, não deixem para ter reuniões no final do trimestre. A certeza é de que não vai ser alcançado, mas que se for alcançado, é porque certamente o objetivo foi feito frouxo. Entendeu? Porque ninguém alcança um objetivo audacioso se não tiver um alinhamento, se não tiver muito claro o que tem que entregar. Tá bom? E não acompanhar os OKRs periodicamente no dia a dia. Se é importante, por que não vai ser acompanhado diariamente? Se é importante, tem que haver tempo para reunião. Quando eu falo de ter tempo para reunião, não é ficar o dia todo em reunião e ter aquelas reuniões que você não chega a lugar nenhum. É ter a reunião e antes de começar a reunião a gente saber, ó, essa reunião aqui, o que eu preciso gerar de resultado nela? O que eu preciso gerar de entregável nessa reunião? O que eu preciso chegar de resposta nessa reunião? Posso até não chegar com resposta, mas se não tiver a resposta na hora, qual que é o dever para casa que cada um deve ter e um prazo para se pensar nessas respostas? Né? É isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. É um tema subjetivo, mas que eu tentei. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Que eu tentei mostrar para vocês um pouquinho da experiência do que a gente vem implementando nas organizações. E, de fato, não é fácil, é uma quebra de paradigma e que precisa de muita disciplina para mudar esse modelo mental que a gente tem do tradicional, de grandes objetivos, para trazer para ciclos menores. E é crucial. Se eu tenho um ponto que eu posso, de onde a gente vem colocando, implementando, é, de fato, tentar trazer ao máximo o alinhamento entre todos da equipe. Mostrar que o foco e o direcionamento da organização, você certamente diminui um caminho muito grande com o erro. Porque se todos sabem o caminho, todo mundo sabe o que tem que entregar, boa parte do caminho está traçado. Tá bom? Todo mundo hoje muito caladinho, não sei se foi porque a gente não tem nenhum tipo de simulador, não sei se vocês não gostaram ou se não entenderam. Dá um feedback aí, pessoal. E eu vou compartilhar o mapa mental com vocês, tá? Vou colocar em todos, a gente vai compartilhar nos grupos. E o e-book também eu compartilho tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E para quem também pegou o meu telefone, pode me passar através do WhatsApp. Deixa eu compartilhar aqui de novo. 31 99775 8851. Podem me pedir aí através do meu WhatsApp, que eu encaminho para vocês. Tá bem? Ó, faltam um minutinho para 9. Pelo menos, né? Pelo menos. Não sei se cumprir com o propósito de trazer, de elucidar um pouquinho a respeito do OKR para vocês pelo menos conhecerem, se quem não conhece, se não ouviu falar, pelo menos para trazer luz a esse ponto. Eu acho legal, tá? De novo, dá uma lidinha no e-book, que eu acho que boa parte pode compreender legal. Alex, percebe que o BSC vem decaindo. O OKR seria um bom substituto? Nadir, eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar gestão, sabe? Eu só via na minha frente o Luiz. Agora um tempo desse aí, ele me disse, né? Pegou no meu pé, porque eu era assim muito fã do Kaplan, do Norton.
como eu tinha poucas referências, sabe? Quando eu li aquilo ali, eu falei, meu Deus, é muito legal. E realmente era muito legal, sim. Quando ele traduziu aquelas perspectivas, quando eles colocaram aquela correlação de causa e efeito, do alinhamento estratégico, achei muito legal. Para o período, tá bom? Se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, porque eu li todos os livros do Kaplan do Norte, né? Desde quando a estratégia em ação, a execução prêmio, alinhamento estratégico, eu lembro até dos nomes. Eu estudei muito aquilo ali. Mas nada daquilo hoje, se você for pegar, é bem legal, tá? Eu acho que é legal uma composição entre algumas partes do BSC, quando ele traduz, quando ele divide ali as perspectivas, tá? Perspectiva lá de baixo do aprendizado e crescimento, que você pensa no capital intelectual, as perspectivas dos processos internos, que você pensa nos processos que são cruciais para a empresa rodar, tá? Quando você fala da perspectiva financeira, é muito legal, é muito, tá? E aí, eu acho que é uma composição, mas quando a gente se fala de resultados rápidos, resultados ágeis, eu acho que o OKR entrega mais, tá bom? Porque você fala em ciclos, em curtos ciclos. E eu prefiro, tá bom? E não tem mais espaço para a empresa que só fica pensando a longo prazo. Pensa aí nas startups. O quanto elas geram valor em curto prazo, o quanto elas geram e se modificam muito rápido, né? Ó, o Enilson, a gente. É verdade, Enilson. Foi lá na época, o Enilson a gente já trabalhou junto, não vou nem falar o ano. Foi lá em 2004. 2004, entre 2002 e 2004, algo do tipo. E foi exatamente lá que a gente implementou muito, que a gente fez bastante trabalho do BSC. Foi sim. O Juliano colocou um ponto que seria bom associar os OKRs com 4DX. Juliano, fala aí o que é esse 4DX, cara. Porque eu vou ter que estudar, eu não sei o que é, não. Eu não tô lembrado, fala aí o que é. Ou então a gente vai fazer uma live junto, pra você falar o que é isso daí, a gente bate um papo. Nilson, que ele acabou de falar aqui, é um baita profissional, grande, foca muito na área comercial. Bom te ver aqui, Nilson. Juliano, compartilhe pra gente o que é esse 4DX aí, cara, que eu não sei não. Tá bom? Pessoal, as 4 disciplinas da execução. Cara, eu acho que, assim, como eu falei no BSC, eu acho que são complementares. Entendeu? Acho que são complementares. Mas, de novo, quando a gente pensa apesar que não é tão, as 4 disciplinas de execução não é tão antigo, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que dar abertura, penso eu, porque é novo também. Não é só porque é novo que tem que ser implementado. Mas, eu de fato, eu não consegui, o tempo curto, e eu não consigo traduzir o OKR em tão pouco tempo. Então, Juliano, dá uma lida, não sei se você já leu também, se você já aprofundou, mas eu acho, cara, que assim, é bem completo. E quando a gente pega as duas frentes do OKR, que é o objetivo e os resultados-chave, onde a gente pode compor os resultados-chaves por meio de por meio de 3 indicadores, 3 métricas, ligada a um único objetivo, você amarra bem aquele objetivo, sabe? E quando a gente amarra bem esse objetivo, que a comunicação flui dentro da organização, que todos sabem o foco, sabem o que é prioridade, cara, com ciclos curtos de medição, eu acho muito legal. Eu acho que o resultado ele é muito grande. E você vai errando, vai corrigindo rápido. Assim, o modelo mental é outro. O modelo mental é outro. Eu prefiro. Tá bom?
Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? E espero aí que tenham uma ótima sexta-feira, um final de semana de bastante descanso ou de bastante leitura, né? Como a gente gosta. Enfim, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Juliano. Obrigado por todos. E um grande abraço, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Valeu.